Então, paramos aí, né, no poder constituinte derivado, né, poder constituinte originário e derivado. Nós vimos aqui também o difuso, né, e agora vamos ver aqui a base doutrinária, né, aqui de acordo com o Pedro Lenza, né. Então tá aí, né, poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, né, então rompendo por completo a ordem jurídica precedente. Então, o poder constituinte originário é aquele que instaura o quê? Uma nova ordem jurídica, rompendo por completo uma ordem jurídica anterior, precedente. Ele é o quê? Quais são as características do poder constituinte originário? Ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é incondicionado, soberano, permanente. Então, ó, olha quantas qualidades, características tem do poder constituinte originário. Então, tá aí, né? Ele é o quê? Ó? Ele é inicial, ele é autônomo, ilimitado, juridicamente, né? Incondicionado, soberano, permanente, e um poder de fato e de político. Poder de fato e político. O objetivo fundamental é criar um novo Estado. Então tá aqui, ó, o objetivo fundamental, criar um novo Estado. Então, criar um novo Estado, né? É o objetivo fundamental do quê? Do poder constituinte originário. Poder constituinte derivado. Por sua vez, ele é o quê? Ele é criado e instituído por quem? Pelo originário. O poder constituinte derivado, ele é criado, ele é instituído, né, pelo poder constituinte originário. Pois ele é o quê? Ele é limitado, ele é condicionado a um poder jurídico. Ele é limitado, condicionado a quem? Ao poder constituinte originário. Limitado, condicionado e secundário. Então, o poder constituinte derivado, ele se subdivide, né, em reformador, decorrente e revisor. Então, o poder constituinte derivado, ele pode ser ramificado em reformador, decorrente e revisor. Então, o derivado reformador, tá aqui, o derivado reformador, ele tem a capacidade de quê? De modificar a Constituição. Ele tem a capacidade de modificar a Constituição. Por meio de quê? Por meio das emendas constitucionais. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a capacidade de modificar a Constituição através das emendas. De novo, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a capacidade de modificar a Constituição através de emendas constitucionais. Então, quando é lançada uma emenda constitucional para modificar a Constituição, é o poder constituinte derivado reformador atuando ali. Beleza? O derivado decorrente, ele tem como missão estruturar a Constituição dos Estados-membros. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele tem o quê? Ele tem a missão de estruturar a Constituição dos Estados-membros. Em momento seguinte, havendo a necessidade de adequação e reformulação e modificá-la. Este poder também se manifesta na elaboração de lei orgânica do Distrito Federal. Por fim, nós temos o poder constituinte derivado revisor, né? Poder constituinte derivado revisor, que ele está relacionado à revisão contida lá no artigo 3º da DCT. Que é o que? A revisão da Constituição após 5 anos, né? De feita a Constituição. Então tá ali, né? Depois de 5 anos feita a Constituição, foi feita ali uma revisão. Segundo a doutrina, o poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo a ordem jurídica anterior. Ele é o quê? Ele é inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, soberano e permanente. E um poder de fato e político. A Constituição, em seu artigo 60, parágrafo 4º, enumera as limitações materiais ao poder constituinte derivado. Então tá aqui, né? Lá no artigo 60, né, parágrafo 4º, né, temos as limitações materiais ao poder constituinte derivado. Então, no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos as limitações materiais em relação ao poder constituinte derivado. São as cláusulas pétreas, né? O poder constituinte derivado é inerente às constituições rígidas. Então, o poder constituinte derivado, ele é inerente às constituições rígidas. Posto que estas, as constituições rígidas, exigem um processo mais solene para a alteração da Constituição, né? Então, é um processo um pouco mais burocrático, um pouco mais complicado para poder mudar a Constituição, para poder alterar a sua Constituição, né? Constituição rígida. Assim, o poder constituinte derivado decorrente, ele está condicionado aos procedimentos materiais e formais impostos pelos poderes originários. Admite-se o controle de constitucionalidade formal do poder constituinte derivado. Então, admite-se o controle de constitucionalidade formal no poder constituinte derivado. No poder constituinte originário, não se admite controle de constitucionalidade. Beleza? Então, no poder constituinte originário, não é admitida o controle de constitucionalidade. Somente no poder constituinte derivado. A Constituição Federal, ela prevê limites.
circunstanciais, limites formais e limites materiais. A Constituição Federal prevê limites. Então, a Constituição Federal ela prevê limites circunstanciais, formais e materiais. Os limites temporais só foram previstos para o Poder Constituinte derivado revisor. Então, os limites temporais só foram previstos para o Poder Constituinte derivado revisor. Por quê? Após 5 anos, feita a Constituição, poderá ser feito o quê? Poderá ser feito a revisão na Constituição. Somente depois de 5 anos e não cabe mais a revisão. Foi feita a revisão e não cabe mais a revisão. Por isso é o quê? Por isso é um limite temporal. As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as circunstanciais, as formais e as materiais. Vamos a elas? As limitações circunstanciais no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal. Então são circunstanciais, né? Limitações ao poder de reforma constitucionais. Está aqui, ó. Limitações ao poder de reforma da Constituição. Circunstanciais, as que vedam, vamos botar aqui em vermelho, as que vedam durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Então, quando tem uma intervenção federal, um estado de defesa e um estado de sítio, não pode ter o que? Uma reforma constitucional, porque ali é uma limitação circunstancial. Uma limitação circunstancial para não poder mudar a Constituição em estado de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, nós temos uma limitação do poder de reforma constitucional circunstancial. Beleza? Agora, as limitações do poder de reforma constitucional, de modo que formal, as quais estabelecem obstáculos procedimentais. Então, nas formais, tem obstáculos nos procedimentos, né? Quanto o quê? Quanto à reforma da Constituição. Quem é que pode fazer essa reforma? O presidente. Então, somente ele pode fazer aquele tipo de reforma. Então, o Senado não pode fazer. Então, formal. Materiais. Está aqui, materiais. Limitação ao poder de reforma constitucional material. Artigo 60, parágrafo 4º. Define núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado. Núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado. Ou seja, que o poder constituinte derivado, ele não pode tocar. É inacessível para ele. Então é o quê? É uma limitação ao poder constituinte de reforma material. Ele não pode fazer aquela reforma, porque não é de competência dele, porque ele é derivado. Aquilo ali só se muda o quê? Com uma nova Constituição originária. Beleza? Seguindo. Poder constituinte reformador está subordinado aos limites. Tá aí, né? O poder constituinte reformador, ele está subordinado aos limites. Sim, o poder constituinte reformador, ele quer modificar a Constituição, só que tem limites. Limites materiais, formais e circunstanciais. Nós vimos que os materiais, o subordinado derivado, ele não pode tocar em algumas coisas. Porque o quê? Cláusula pétrea, não pode modificar. Então nós temos aí as cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a reforma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então olha aqui. As cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? A reforma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, não tendente a abolir a forma federativa de Estado, com a forma, né, da Federação de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, né, são cláusulas pétreas. Formais, né? Então tá aqui, né? Tá subordinado aos limites formais, né? Aquele procedimento, como é que é feita uma modificação da Constituição? Tá aqui, né? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então a Constituição, ela pode ser emendada mediante proposta. Inciso 1. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados. Mas se tiver menos de 1/3, não pode ser mudada. Então, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado. Então tá aqui, ó, 1/3 no mínimo do presidente da República. Então tá aqui, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente da República. Então quem é que pode propor, né, a emenda da Constituição, né? Quem é que pode fazer essa proposta, né, para poder emendar a Constituição? Quem são os legitimados para propor a emenda? Então tá aí, né? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, do presidente da República,
mais da metade da Assembleia Legislativa das Unidades da Federação, né, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então tá aqui, mais da metade da Assembleia Legislativa das Unidades da Federação, né, de todo o Brasil, né, da Assembleia Legislativas, né, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Maioria relativa de seus membros. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então ela vai ser discutida e votada em cada casa, na Câmara dos Deputados e na Casa do Senado, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, no Congresso, no Senado ou na Câmara dos Deputados, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Circunstanciais, artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, nos diz assim: não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, tá dando uma circunstância, né? Então tá aqui, ele tá mostrando uma circunstância, olha só. Limitação circunstancial do poder constituinte reformador. A Constituição ela não pode ser emendada em intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Está aqui. Ela não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Quando se estiver em intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição ela não poderá ser emendada porque está subordinada ao limite circunstancial. Beleza? De acordo com o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Implícitos. Não se pode alterar a titularidade, nem os limites em si, nem o processo de reforma e nem os princípios fundamentais da República. Então tá aqui, implícitos. Implícitos. Não se pode alterar a titularidade. Titularidade de quem? Do povo. Nem os limites em si, o processo de reforma e nem os princípios fundamentais da República. Tratados internacionais. Vamos aos tratados, né? Que já seria a próxima aula. Versam, na verdade eu fiz só um apanhado, né, do que a gente já viu anteriormente, mas é sempre bom. Repetir vai ser o quê? A excelência da repetição vai te levar à vitória. Versam sobre direitos humanos. Então, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Tá aqui, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, aprovado pelas 2 casas no Congresso Nacional, tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus membros, 3/5 dos votos dos seus membros, sendo igual à norma constitucional, o equivalente à emenda constitucional. Então tá aí, né? O tratado internacional que versa sobre direito dos humanos forem aprovados pelas 2 casas no Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, em 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, vai ser igual à norma constitucional ou equivale a uma emenda constitucional. Versarem sobre direito dos humanos. Aqui. Está versando sobre o direito dos humanos. Não forem aprovados com o procedimento da Constituição, será igual ao quê? Será igual a uma norma supralegal. Então, versa sobre direitos humanos, mas não foi aprovado de acordo com o procedimento da Constituição, que são o quê? Pelas 2 casas, em 2 turnos, nos 3/5 dos votos, não vai ser igual a uma norma constitucional e não vai equivaler a uma emenda constitucional, mas sim uma norma supralegal. Não versa, agora não versa, ela não versa sobre direito dos humanos. Então o Tratado Internacional não está versando sobre direito dos humanos. Será igual a uma norma legal. Será igual a uma norma legal, equivalendo-se o quê? Uma lei geral. Será igual a uma norma legal equivalendo a uma lei geral. Em matéria de direito tributário, o presidente, quanto aos deputados, senadores e as assembleias legislativas, podem propor emenda constitucional sobre a matéria. Em matéria de direito tributário, presidente, os deputados, senadores, as assembleias legislativas podem propor emenda constitucional sobre a matéria. Então, em matéria de direito tributário, presidente, os deputados, os senadores e as assembleias legislativas podem propor emenda constitucional sobre a matéria. A partir do novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o conteúdo e a forma de aprovação, os tratados internacionais passam a ter 3 hierarquias distintas,
Então, de acordo com a STF, os tratados, de acordo com o conteúdo e a forma de aprovação, eles passam a ter 3 hierarquias distintas, né? Tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso, em cada casa dos senadores e da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, né? Em 2 turnos, por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, aprovados pelo procedimento ordinário, terão status de norma supralegal, mas infraconstitucional, situando-se acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então ela terá uma norma que será uma norma infraconstitucional, abaixo da Constituição, porém acima das leis, né? Das leis, mas abaixo da Constituição. E tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos humanos ingressarão no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei ordinária. Por consequência, de acordo com a sua hierarquia, o tratado poderá servir como parâmetro, respectivamente, para o controle de constitucionalidade por via principal ou incidental, supralegalidade via incidental e por legalidade. Então, por consequência, de acordo com a sua hierarquia, o tratado poderá servir como parâmetro, respectivamente, para o controle de constitucionalidade por via principal ou incidental, supralegalidade por via incidental e legalidade. Emenda à Constituição. Artigo 60, né? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Quem é o legitimado para propor uma emenda à Constituição? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. De 1/3 no mínimo. De 1/3 no mínimo. De 1/3 no mínimo. Dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Presidente da República e de mais da metade, olha aqui, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Maioria relativa, tá? Pegadinha aí para botar maioria absoluta. Pela maioria relativa. Então, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação pela maioria relativa de seus membros. E aqui de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 1/3 no mínimo. A Constituição não poderá ser emendada. Aqui, né? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Daí, né? Limitação circunstancial. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nós temos aqui a limitação formal. Então a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aqui nós temos uma limitação material em relação ao quê? Ao poder constituinte derivado. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, ó, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Então, não pode ser proposta de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir. Forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado não pode ser abolida por emenda. O voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. De novo. Vamos lá. A matéria constante de proposta de emenda, se ela for rejeitada ou se ela for prejudicada, tá lá, né?
um deputado federal, ele fez uma proposta de emenda constitucional, né, um partido fez uma proposta de emenda constitucional, só que ela foi rejeitada, ou se ela foi prejudicada. Não pode um outro deputado, ou ele mesmo, não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Então aquele mesmo conteúdo da proposta de emenda, né, ela não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa. Então tem que esperar um tempo. Não pode. O cara quer lá fazer uma proposta de emenda em relação lá aos aposentados, mas foi prejudicada. Então ele tem que esperar um tempo. Ele não pode fazer essa proposta novamente na mesma sessão legislativa. Limites circunstanciais. Vamos ver os limites circunstanciais, limites formais e os materiais. Na próxima aula, então, para não ficar muito grande, para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E a próxima aula. Sai daí não, que eu já volto rapidinho.